Olá, sejam bem-vindos de volta ao Alma Livre. Aqui quem vos fala é o João e o assunto de hoje é manipulações pela culpa. Primeiro, eu vou começar com vocês tentando dar uma breve definição do que seria culpa / vergonha e a gente vai tentar trabalhar aqui como é que pessoas tentam nos fazer sentir-nos culpados ou envergonhados por situações para tentar tirar da gente alguma vantagem ou colocar a gente para baixo mesmo, só com a intenção de nos destruir ou de nos boicotar, né, na nossa atuação ou em alguma situação mais específica. Em termos de definição de culpa e vergonha, eu vou entrar um pouquinho no trabalho da Brené Brown, porque ela se diz uma especialista em vergonha, shame, que ela chama em inglês, né? No livro dela, Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown, ela chega a fazer uma separação dessas duas situações, desses dois sentimentos de culpa e de vergonha. Ela coloca como se a culpa fosse um reconhecimento de um erro cometido, de observação do ato, do fato, né, da atitude. Realmente eu cometi um erro. E a vergonha seria a emoção, a sensação de que eu sou um erro, eu sou todo errado, né? Eu sou um desastre. E uma identificação pessoal do indivíduo com aquele erro. Seria mais ou menos uma ideia também trazida pela Carol Dweck no livro Mindset. A Carol Dweck estabelece dois tipos de mindsets diferentes, o mindset fixo e o mindset de crescimento. E ela conduziu alguns experimentos, e em um desses experimentos com crianças, com testes de QI, ela faz um teste sobre os elogios que essas crianças recebiam ao completar com sucesso alguma das questões do teste de QI, dos exercícios que elas foram dadas, né? E aí, basicamente, existiam dois tipos de elogios e um grupo sem elogio nenhum, né? Dessas crianças. Um grupo recebeu elogio pessoal, tipo, nossa, você é muito bom, você deve ser super inteligente. E o outro grupo recebeu um elogio da atitude, do feito. Você deve ter utilizado uma estratégia muito interessante, por exemplo. E um outro grupo não recebeu elogio nenhum. E aí, com base nisso, era oferecido para essas crianças se elas queriam repetir a mesma questão, o mesmo teste de QI, ou se elas queriam fazer algo um pouco mais difícil. As crianças que receberam elogio sobre elas mesmas, né, sobre o fato delas ser especial, preferiam, em grande maioria, repetir o mesmo teste, a mesma questão. Enquanto que a maioria das crianças que recebiam o elogio sobre a sua estratégia, sobre o fato de ter resolvido ali um quebra-cabeças, essas preferiam um quebra-cabeças mais difícil para ver se conseguiriam resolver. E aí ela estabelece que quanto mais a gente associa essa questão de uma mistura da identidade da pessoa com o fato dela estar fazendo algo certo ou não, mais ela tende a ficar numa zona de conforto, porque ela aprende que o jogo é mostrar que eu sou bom bastante. A questão ali principal envolvida naquela situação é a imagem que eu estou passando para o adulto, para outra pessoa que está me observando, se eu sou inteligente o bastante, se eu já tenho aquelas qualidades ali, e eu corro menos riscos de perder esse status diante do julgamento da outra pessoa que observou eu realizando aquela atividade. Agora, quando a pessoa que estava observando não estava fazendo um julgamento pessoal, e sim um julgamento da estratégia, do fato impessoal, distanciado ali dos traços inatos da pessoa, aquela pessoa tinha mais capacidade desenvolvia mais essa capacidade de lidar com a frustração de ter cometido algum erro ou de não ter, por exemplo, passado numa prova, para aprender com aqueles erros ali, tirar uma aprendizagem, né, e crescer, desenvolver e conseguir depois fazer da forma correta.
Já a pessoa que estava com essa coisa que eu vou chamar de um investimento pessoal na atitude dela, ela precisava já estar certa desde o começo para não passar pela vergonha, não passar pelo vexame de ter cometido o erro, ou de ter sido reprovada, por exemplo, numa prova, ou de ter tido resultado ruim em qualquer situação de teste, de algo novo que você está começando a fazer e que vai haver erro. É impossível você entrar numa nova atividade já perfeito, já fluente, já expert naquilo. Então, essa linha de crescimento precisa essa vulnerabilidade, essa separação de um julgamento pessoal dos meus traços inatos e não achar que eu já tenho que ser bom, já tenho que ter nascido bom naquilo, senão eu nunca vou ser bom naquilo, né? E aí a gente já começa a entrar nessa ideia que é possível, às vezes, a gente conseguir fazer essa separação da ideia de culpa e de vergonha, e que realmente é uma situação em que a gente se vira contra si mesmo numa autoflagelação frente a algum erro cometido, quase como uma autopunição, uma autodepreciação, uma baixa autoestima, simplesmente porque houve algum fato em que, de repente, eu realmente não sabia qual era o correto a ser feito ou cometi um erro e estou arrastando a minha própria cara no asfalto por causa disso, né? Agora, teve uma outra psicóloga no livro Nação Dopamina, livro escrito pela Anna Lembke, em que ela afirma que, na prática, é difícil fazer essa separação clara entre o que é culpa e o que é vergonha, o que é algo que eu estou vendo que eu posso consertar, porém sem me depreciar no processo. Que é difícil acontecer algo desse sentido e que eu tenha, por exemplo, eu percebo que eu cometi o erro e tenho zero culpa, zero vergonha em termos de emoção. Para ter esse nível zero de culpa, você precisa ser basicamente psicopata. Esse nível zero de tô nem aí se eu cometi um erro ou não, é mais raro e é realmente nesse nível de tô atropelando as pessoas e que se dane também. E o que é mais comum mesmo é essa culpa, essa vergonha, essa emoção que pode ficar mais crônica e a pessoa já entrar no hábito de ficar pedindo desculpas por tudo, desculpa por existir. E isso a gente precisa tratar um pouco mais, porque também tem um processo cultural ou social em que a gente aprende a ser dessa forma, dependendo do contexto aonde a gente cresce, do ambiente, da família, ou fatores culturais como religião, por exemplo. A gente vai entrar um pouco nisso também. O fato da cultura brasileira estar baseada fortemente no cristianismo, ou no catolicismo, ou nas religiões pentecostais, a imagem, a ideia do pecado, a ideia de se segurar para não ser julgado no juízo final, acaba criando um fantasma quando esse fantasma não é a própria ideia de Deus onisciente que está vendo tudo o que você faz, anotando todos os seus pecados, e você pode ir para o inferno. Então, tome cuidado, né, com as menores coisas. E aí igrejas, padres, pastores vão inventando coisa em cima de coisa sobre perigos para a eternidade, né, que você vai queimar no inferno para sempre, né. É complicado isso. Em termos de espiritualidade, de energia, de dimensões, existe um fundo de verdade nessa situação de ir para o inferno, entre aspas, mas esse inferno não está lá depois, no local físico onde você vai permanecer. É muito mais um estado de espírito, né? Uma questão emocional de onde você está colocando o seu hábito de pensar ou de sentir numa vibração específica, que ali vira o seu habitat, que é aonde você vai estar, aonde você for. E quando você morrer, você vai estar com você na sua vibração, e você vai se sintonizar com dimensões, com localidades que tenham a ver com a sua vibração, com a sua dimensão. É interessante dizer que esse planetinha aqui, onde a gente está encarnado, essa questão da matéria, né, do planeta mais físico, ele serve muito para segurar a gente ancorados numa mesma dimensão, com pessoas diferentes. Então a gente vai esbarrar com pessoas de
vibrações diferentes, emoções diferentes, jeitos de ser mais diversos possíveis, para a gente aprender uns com os outros o tempo todo como que a gente pode ser diferente. Porque todo mundo tem qualidades e defeitos em diferentes áreas, e a gente pode estar se ajudando. Numa situação que eu faço melhor, eu posso ajudar você, e numa outra situação que você faz melhor do que eu, você pode me ajudar. No sentido da gente estar amadurecendo juntos aqui. Então, o planeta Terra físico é um grande ponto de encontro de diferentes vibrações, digamos. E aí, quando a gente deixa o corpo físico, a gente vai para o céu ou vai para o inferno? A gente vai ter um encontro com nós mesmos, que é um encontro realmente com a nossa vibração, a nossa emoção, de uma forma mais clara, sem um amortecedor do corpo físico. No Espiritismo chamavam muito o corpo físico de mata-borrão, só que o mata-borrão é um negócio tão antigo que não dá nem para fazer mais esse paralelo, essa associação, né? E outra coisa também que chamava de escafandro. A ideia do escafandro ainda dá para fazer alguma associação, porque o escafandro ele era um tipo de equipamento de mergulho antigo, muito pesado. Era como se fosse um negócio de metal que a pessoa põe na cabeça e aquilo pesa, né? Ali segura ela, né, no fundo do mar ali, para ela poder ir andando sem subir automaticamente por causa da questão do oxigênio que ela está ali respirando, né? E aí tem um tubo nesse capacete de ferro e tudo, nesse escafandro, que permite a pessoa continuar respirando e andar no fundo do mar. Só que é claro que é um equipamento muito limitado, que não dava para ir muito fundo assim, né? Mas é mais ou menos essa a ideia de estarmos todos aqui, usando esse equipamento, entre aspas, que é o corpo físico, para segurar a gente ancorado na mesma dimensão, sem que a gente saia voando ou automaticamente afundando ou automaticamente subindo para um plano diferente do que esse que está aqui agora. Uma vez eu vi uma postagem assim, numa mídia social, cara, imagina se a gente se teleportasse para todo lugar que a gente pensa, como é que seria complicado. E aí mostra mais ou menos uma pessoa que se distraiu e de repente pensou em Paris, e de repente pensou na Itália, de repente pensou no oceano e de repente já estava lá no fundo. E como que isso complica para a pessoa? Em termos de espiritualidade, é mais ou menos por aí. Quanto mais intenso for o pensamento ou a vibração daquela pessoa em relação àquele local, àquela situação, mais ela vai gravitar na direção daquilo, mais aquilo vai ser o verdadeiro mundo dela. Então aqui a gente está ancorado para a gente ir disciplinando também o mundo mental e emocional para que a gente possa cada vez mais se equilibrar e conseguir navegar essas ondas de emoções ou esse oceano mais energético. É como se a gente estivesse com as rodinhas da bicicleta estando no corpo e a gente vai tirar elas quando a gente morrer e aí a gente vai ver se a gente aprendeu a andar de bicicleta mesmo ou não, né? Mas voltando, depois desse parênteses grande, vamos voltar para a questão da culpa e da vergonha. Para que serve isso? Para que serve a culpa? Por um lado, a culpa pode ter uma função até positiva de freio para uma pessoa que pode estar cometendo realmente absurdos, né? Como eu comentei antes, o psicopata que pode estar agindo de uma forma que prejudica outras pessoas e ela não sente nada em relação àquilo. Então, se alguém conseguir mostrar para ela que, por exemplo, se for um assassino em série, né, se algum familiar de alguma vítima dessa pessoa conseguir mostrar para ela o quanto que isso afetou o significado daquela atitude que ela cometeu, talvez aí esse assassino em série, que eu estou dando de exemplo aqui, possa sentir alguma culpa, algum remorso, e aí isso servir como um freio, uma trava, para que ela não faça mais. Eu estou dando um exemplo bem extremo para ficar bem claro do que eu estou falando, né? Porém, aí que a gente entra na questão da manipulação. Pessoas vão se vitimizar e vão te acusar de que você foi o algoz que a prejudicou, que você fez algo que a vitimou. E aí vai tentar te convencer o quão errado você é de ter feito aquilo, ou quão mal, né, o quão injusto você pode ter sido, sendo que pode
ter acontecido algo que não foi culpa sua, ou que você realmente não fez algo que pudesse ser considerado nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de prejuízo para essa pessoa que está se dizendo vítima sua. E de que, de alguma forma, ela está ali passando mal, supostamente por sua causa. Algumas vezes isso vai ser uma manipulação intencional mesmo, e que a pessoa está se dizendo vítima, ela sabe que ela não é, mas ela está tentando colocar isso para fazer você... para tentar ganhar alguma coisa, ganhar a discussão, ou até mesmo ganhar um processo na justiça. A pessoa está se colocando ali artificialmente como vítima sua. Ou a pessoa pode estar realmente achando que foi vítima mesmo, né, na situação, e você discorda dessa situação, discorda dessa interpretação da situação. E na cabeça daquela pessoa, sim, ela foi prejudicada e ela vai tentar te convencer de que você a prejudicou, para que você sinta alguma culpa nesse processo aí e você, de repente, se anule ou baixe a sua bola ou se retire ou, enfim, pode tentar fazer você levar alguma atitude baseada nessa emoção. Agora, o que acontece? Como eu estava falando da questão religiosa, né, entrando um pouco na questão moral, porque é muito fácil quando é alguma lei, como eu falei, por exemplo, assassinato, está muito óbvio que é errado. Agora, quando a gente começa a entrar em questões religiosas, culturais, o que é certo e o que é errado vai variar muito de acordo com as interpretações morais daquelas pessoas, até em termos de relacionamentos, ou de vestimenta, ou do que pode falar, o que não pode falar, até comer ou deixar de comer, e aí aquilo tudo vira um tipo de julgamento, se você faz parte do nosso grupo ou não, a pressão social naquele sentido, mas em termos de identidade de grupo. E o diferente, o que foge dessa identidade de grupo, pode ser chocante, pode trazer uma sensação de ameaça para a pessoa que está acostumada àquela coesão, àquela segurança, entre aspas, aquela zona de conforto, daquela mentalidade de grupo ali. E aí o que foge daquilo, ela pode se sentir ameaçada simplesmente por ser algo diferente do que ela está acostumada, que ela acha que é o funcionamento ideal do mundo, do universo, da humanidade. Um outro livro que eu estava lendo recentemente, A Mente Moralista, de Jonathan Haidt, ele menciona inclusive a questão, eu diria, afetiva, íntima, da pessoa que se depara com uma situação que aparentemente, moralmente falando, ela é feia, ruim, é imoral, porém, na situação não existiu nenhuma vítima, ninguém foi prejudicado. Mesmo assim, algumas pessoas fazem o julgamento daquilo, se sentem incomodadas de observar lá a outra pessoa fazendo outra coisa na vida dela. E nesse livro tem alguns testes nesse sentido, e aí quando era pedido para a pessoa explicar o porquê que aquilo era ruim, errado, a pessoa tentava inventar vítimas do processo. Inventar vítimas da história que não existia, para tentar racionalizar, para tentar justificar o incômodo que ela estava sentindo com um jeito de ser diferente, com um hábito, uma moral, uma conduta diferente da dela, que porém não estava vitimizando ninguém, não estava prejudicando ninguém. E isso revela uma das técnicas de manipulação pela culpa, que é justamente essa de inventar uma vítima, de inventar e se acontecesse, e se fulano fosse vitimado por essa situação. Que não aconteceu, que provavelmente não aconteceria, mas ela está lá tentando empurrar uma história, uma narrativa, que tenta, na verdade, expressar o incômodo dela observando a situação e não expressa, não narra a realidade daquilo que está acontecendo ali. Isso acontece muito quando essa pessoa que está fazendo esse julgamento, que está se vitimizando, ela não tem esse processo de individuação muito claro, ou seja, o comportamento dela, a noção dela de bem, de certo, errado, precisa ser espelhado lá fora, na sociedade, nos outros. Se existir alguém que está fazendo algo diferente ou até oposto do que eu estou fazendo, do que eu faço em termos de convivência
nos meus relacionamentos, na minha atitude moral, entre aspas, é possível que essa pessoa interprete que, bom, se está tudo bem a pessoa ser daquele jeito, significa que está errado eu ser do meu jeito. Ou seja, ela não consegue ter essa separação, essa individuação, de que é possível celebrar as diferenças, a diversidade nesse sentido. E aí pode ser difícil para essa pessoa aceitar a ideia de alguém que tenha, por exemplo, uma sexualidade diferente ou uma religião diferente. Já aconteceu comigo de uma pessoa que insistia muito sobre a questão do cristianismo, de converter ao cristianismo, de seguir a Jesus. E eu comentava com essa pessoa que eu achava que Jesus, Buda, Krishna não estavam disputando entre eles quem era o melhor. E uma vez eu dei um livro para essa pessoa que era As Religiões do Mundo, de Jostein Gardner, que é um livro descritivo, ele não é um livro doutrinário. É um livro que simplesmente vai descrevendo como é que funciona as diferentes religiões dos diferentes países, o que as pessoas fazem quando são seguidoras dessas respectivas religiões. E essa pessoa começou a ler o livro um pouco e rapidinho ela me devolveu o livro, me entregou de volta e falou para mim, eu estou angustiado lendo esse livro porque é como se eu tivesse que abrir mão do meu Jesus. Ou seja, isso demonstra uma dificuldade de convivência com o diferente. Nisso que eu falei, de que se o outro não está espelhando aquilo que eu acredito, ou se o que eu acredito não está espelhado na sociedade, eu me sinto como se eu não tivesse seguro, como se eu não tivesse sendo aceito, sendo respeitado até, digamos, nesse grupo, nessa grupalidade que tem várias diferenças, né? Porém, não tinha ninguém tentando impor nenhum tipo de conversão para ela. Simplesmente estava dizendo, aqui existe algo diferente. Não estava dizendo nem que era melhor, nem que era pior, nem que era necessário nenhum tipo de conversão. E aí a questão da manipulação moral tem muito a ver com isso, de que o diferente pode ser taxado como feio, como desagradável, como incômodo, e pode haver uma pressão social nesse sentido, né? Essa questão, né, de nossa, que feio. É claro, como eu falei, realmente existem coisas que são prejudiciais, às vezes para a própria pessoa, ou prejudiciais para o grupo, para a família, para a comunidade onde ela está inserida. Porém, às vezes, só o fato daquela pessoa querer ser diferente do que aquela comunidade está acostumada, a comunidade se sente agredida, violada, ou incomodada, ela pode se voltar contra aquela pessoa simplesmente porque ela não quer ser participante daquele contexto, não quer ser participante daquele modo de viver, aquele modus operandi cultural, social daquele grupo. E aí o que acontece quando a gente entra nessa manipulação, nessa vergonha, nessa sensação de culpa? É capaz que a gente comece a se castrar. O sentimento de vergonha, de culpa, como eu falei, né, é um freio de mão que te leva a não fazer o que você estava fazendo antes. Só que aí nesse processo você pode começar a perder a sua autenticidade porque alguém reclamou de que você, por exemplo, fala muito alto. E aí de repente você já está se vendo tentando frear a sua voz. Ou alguém comentou sobre o modo como você se veste, ou sobre sei lá mais o que, e para você tentar ser aceito naquele grupo, pelas pessoas, você pode começar a vestir essa camisa de força da culpa, da vergonha, que vai te travando, te bloqueando, que vai te levando a andar pisando em ovos, né? Sempre achando que vai ter alguém te julgando, ou te apontando o dedo, ou te excluindo ou até te desprezando, e aí você vai criando uma preocupação nesse sentido de estar agradando essas pessoas que não aceitaram a sua diferença, que não aceitaram você como você era naquele momento que ela expressou um desagrado ali quanto ao que você fez ou deixou de fazer. E aí a gente entra de novo aqui numa questão que é preciso haver um equilíbrio, porque, ok, eu posso sim ter cometido algum erro, eu posso ter pisado no pé de alguém, no calo de alguém, né? Eu posso ter falado alguma coisa que realmente, se eu parar para analisar agora, foi desrespeitoso ou foi indelicado. Porém, é uma coisa, percebi que teve um desconforto daquela pessoa, e eu vou tentar consertar e melhorar. Vou ver como que eu posso fazer melhor da próxima vez.
mas não num processo emocional generalizado de bloqueio, de culpa, de não abrir a boca, de não falar, de ficar cada vez mais quieto, retraído, porque alguém pode explodir contra mim, né? E isso pode variar de como que a gente ouve esse feedback, como que a gente recebe essa crítica. Foi uma crítica mais explosiva, mais agressiva, que pode nos ter traumatizado, pode nos ter causado algum bloqueio. E aí quando a gente vai tomando consciência desses processos todos, a gente pode observar quando a outra pessoa está tendo esse tipo de atitude mais incisiva, mais explosiva em relação a gente, e não trazer isso para dentro, para o pessoal, para o julgamento, uma condenação pessoal com base no estado emocional da outra pessoa ali. E tentar fazer essa análise que eu estou fazendo aqui com vocês, mais tranquila, mais lúcida, mais calma, de tentar observar qual é o contexto, às vezes até cultural, emocional daquela pessoa ali, que faz com que ela interprete o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer como algo que pode ter tirado ela do sério, que pode ter, como eu falei, pisado no calo dela, né? Incomodado aquela pessoa. E ver como é que eu posso negociar com essa situação para que o melhor aconteça para os dois, para todos os envolvidos, para que haja um funcionamento ali melhor daquela relação, daquela situação, sem eu ter que me implodir, né? Sem eu ter que me castrar no processo aqui, sem eu ter que enfiar o rabinho entre as pernas e me esconder e sumir, né? Aquela situação, nossa, passei aquele vexame, eu queria enfiar a cabeça no chão e sumir e desaparecer. Sem entrar nesse tipo de aceitar a agressão ou julgamento ali do outro, né? E na verdade, a gente não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Então vai ter gente que vai se incomodar com a gente, vai ter gente que não vai gostar da gente, assim como tem gente que a gente não gosta também, né? E a gente não tem que forçar uma relação com aquelas pessoas, e é claro que se for, por exemplo, uma situação de trabalho que você tem que conviver com pessoas que têm essas diferenças com você, você vai tentar conviver da forma mais saudável possível ali, mas você não tem que conquistar o mundo inteiro, né? Não tem que seduzir a humanidade, né? A humanidade não tem que te adorar como uma pessoa linda, perfeita. Vão existir desavenças, discordâncias, e a gente precisa saber navegar cada vez melhor nesses processos para a gente não se perder, não perder de vista as nossas qualidades, a nossa autenticidade, a autoapreciação, porque surgiu uma situação em que eu supostamente passei vergonha, entre aspas, ou a pessoa está querendo jogar uma situação de culpa para cima de mim, né? A gente pode virar e falar, não, ok, quebrei, posso consertar, posso ressarcir, mas arrastar minha cara no asfalto eu não vou. Beleza? Então, a gente vai tentando trabalhar isso na gente cada vez mais. E essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, que a gente possa estar conseguindo cada vez mais ser autêntico, abrir mão dos julgamentos negativos, perceber o quanto de elogio que a gente também recebe, melhorar aí a nossa autoestima nessa situação, para que a gente possa ser nós mesmos e ter uma vida plena nesse sentido, né? Porque uma vida sem autenticidade é difícil ter qualquer tipo de felicidade. Então eu deixo vocês com essa mensagem, um abraço e até a próxima.